Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a estudar o livro dos Salmos e vamos ver o capítulo 2 deste livro. Podemos dizer que temos 2 salmos de introdução a este livro. São eles o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Enquanto o primeiro capítulo deste livro de Salmos fala sobre a felicidade do homem, a bem-aventurança, o bem-aventurado, e vemos como é muito bom que nós nos podemos lembrar destes princípios para poder ser felizes. Neste primeiro salmo verificamos isso. E o homem que é feliz é aquele que medita na palavra de Deus. É aquele que olha para a Bíblia, aplica a palavra de Deus no seu dia-a-dia. Esse encontra a felicidade. Infelizmente as pessoas às vezes procuram a felicidade em todo lugar, menos no sítio que deveriam. Muitas vezes as pessoas procuram a felicidade no jogo, procuram a felicidade na bebida, procuram a felicidade nas noitadas, procuram a felicidade em divertimentos que muitas vezes são efêmeros, mas realmente naquilo que é duradouro, naquilo que pode trazer felicidade, às vezes as pessoas não pegam. Muitas vezes as pessoas têm a Bíblia em casa, muitas pessoas têm a Bíblia na estante ou na mesa de cabeceira, mas são poucas aquelas que pegam efetivamente na Bíblia para a ler. Eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isso porque também não sabem como pegar na Bíblia. Eu recomendo vivamente que comece por ler a Bíblia, talvez no livro dos Salmos, onde nós estamos agora a estudar. Aí vale a pena porque efetivamente este livro que tem tanta poesia nos ajuda a compreender melhor o coração de Deus, mas também o coração daqueles que são semelhantes a nós e que de alguma forma vivenciaram experiências muito próximas daquelas que nós vivemos. Então encontramos este aspecto no Salmo 1, como encontrar a felicidade. E depois vemos que ao encontrar a felicidade, essa pessoa é como uma árvore plantada, uma árvore que dá o seu fruto no devido tempo, que não vive triste, cabisbaixa, amargurada, com as folhas a cair. Não, é uma árvore que tem as suas folhas viçosas, dá o seu fruto em tempo próprio, não se preocupa com o verão ou com a seca, porque aquela ribeira tem a água suficiente para alimentar as suas raízes. Então essa pessoa é uma pessoa que é uma árvore forte. Estou a imaginar assim um carvalho bem forte, bem com força e sombroso para efetivamente dar imponência. Então o cristão, aquele que segue a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, é efetivamente esta árvore viçosa que dá segurança aos seus familiares, traz segurança à sua casa, em vez de instabilidade, em vez de insegurança, em vez de medo e receio. Não, este homem, esta mulher que lê e medita na palavra de Deus é um homem e uma mulher firmes, seguros, capazes de enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. É por isso que Jesus também, quando estava no nosso meio, ele contou uma história dizendo que aquele que aplica a palavra de Deus é semelhante ao homem sábio, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, dá contra a casa e a casa não cai. Aquele que não aplica a palavra de Deus é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia e quando vier a tempestade, então aquela casa vai abaixo. A pergunta para si é: você tem meditado e aplicado, porque o meditar aqui implica aplicar, viver a palavra de Deus na sua vida? Tem vivido aquilo que Deus lhe tem dito, talvez através deste programa, talvez através da leitura da palavra de Deus? Tem vivido esses princípios? Então você é uma árvore plantada junto a um ribeiro, você é uma casa firme, bem construída em cima dos alicerces rochosos, que na altura da tempestade fica firme e dá segurança aos que nela habitam. Então é isso que Deus deseja para a sua vida. Mas nós temos também este capítulo 2 aqui que nós vamos procurar meditar hoje. Este capítulo 2 é também um capítulo de introdução.
Podemos dizer, é um salmo importantíssimo nas Escrituras, pois ele é citado várias vezes também no Novo Testamento. Podemos dizer estes salmos que são citados no Novo Testamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, que são salmos messiânicos. São salmos que apontam para o Messias. Estamos lembrados que a maior parte destes salmos foram escritos 500, 600, 700 anos, alguns 1000 anos antes de Jesus nascer. E, portanto, eles, ao serem escritos nesta perspectiva, quando eles apresentam o Messias prometido, eles são considerados salmos messiânicos. Eles falam acerca de Jesus, mesmo ainda antes de Jesus ter nascido. E isto atesta quem Jesus efetivamente é. Então este Salmo 2 é um salmo que é messiânico, apresenta o ungido de Deus. Ele fala sobre a posição que as nações e os homens terão face a Cristo. Fala da vitória que Jesus vai ter sobre as nações, a forma como Cristo irá governar o mundo, será o soberano sobre todos os povos. É óbvio que este salmo messiânico está a apontar para a segunda vinda de Cristo, algo que ainda não se realizou. Quando Cristo veio a primeira vez, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio neste papel, num servo que veio para nos retirar do pecado. A segunda vinda de Cristo, ele virá como um Messias, efetivamente, que vem para reinar. E este Salmo 2 descreve a vinda de Jesus Cristo na sua glória e na sua majestade. Então, olhe bem para a majestade de Jesus, que vai ser descrita aqui neste Salmo 2. Diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Parece que o salmista está a escrever num dos jornais do nosso dia-a-dia. Porquê é que os gentios se enfurecem? Porquê é que as nações, os povos, imaginam coisas vãs? Talvez você já ouviu falar de terrorismo, certamente. Você já ouviu falar de atentados. Provavelmente você já ouviu falar de guerras que têm minado as nações, situações de calamidade que destroem povos, homens que são suficientemente orgulhosos e arrogantes para matarem milhares e milhares de outras pessoas. É disto que o salmista está a falar. Porque é que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Temos aqui duas importantes perguntas. Porquê é que os gentios, porquê é que aqueles que não têm Deus têm uma atitude de raiva, têm uma atitude de ódio, têm uma atitude egoísta, têm uma atitude de presunção, têm uma atitude de vaidade? E nós devemos ter então atenção a estas duas perguntas. Certamente nós acompanhamos os noticiários e ficamos aterrados ao ouvir notícias após notícias de como o homem realmente imagina coisas vãs. Costumamos dizer no nosso povo, tem uma expressão interessante, não é? Esta pessoa pensou coisas que nem lembra ao diabo. É verdade, nós seres humanos às vezes somos assim. Imaginamos coisas tão vãs, tão terríveis, tão hediondas, tão más, que nem lembra ao diabo. E efetivamente temos pessoas na nossa sociedade assim. Pessoas que são capazes de levar uma guerra para a frente, matando milhares e milhares de inocentes, e com isto parece que não aconteceu nada, parece que não houve problemas nenhuns. Infelizmente depois nós dizemos, mas porque é que Deus não travou isto? Claro, Deus poderia ter impedido até que aquela pessoa tivesse nascido, como o Hitler ou um outro, mas nós sabemos que Deus ama tanto o ser humano que Ele quer dar uma oportunidade até a estas pessoas. Deus continua a amar o homem e a querer dar uma oportunidade até àqueles que praticam coisas como este género, porque Deus ama. Deus espera que o homem um dia faça uma opção correta de dizer: eu rejeito o pecado, eu rejeito a morte, eu rejeito o orgulho, eu rejeito a vaidade, eu rejeito a murmuração, eu rejeito a mentira e eu quero me voltar para Deus. Essas pessoas não são provavelmente tão diferentes de você e de eu. Simplesmente têm condições para tomar decisões mais destruidoras à sua volta. Muitas vezes você optou por cortar relacionamentos com alguém que simplesmente lhe dirigiu uma palavra menos correta e você diz: acabei o relacionamento com esta pessoa está morta para mim. Se calhar, se você não disse, já ouviu pessoas a dizerem isto.
E efetivamente às vezes estas pessoas a diferença é que não têm bombas atómicas, não têm armas de destruição massiva, não têm exércitos à sua responsabilidade para poderem efetivamente tomar atitudes mais drásticas. E nós assistimos infelizmente a este tipo de situações. E o salmista pergunta, mas porquê é que os povos têm este tipo de planos? Porquê é que eles conjecturam ideias e planos vãos? E efetivamente a nossa sociedade está cheia deste tipo de situações. Mas o salmista continua no verso 2 a dizer: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos dos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui então vemos as nações, os povos, os reis, os príncipes a tomar posição contra Jesus. Você pode pensar que isto é assim para um tempo muito distante. Desiluda-se. Isto está a acontecer nos nossos dias. Está a acontecer aqui em Portugal, está a acontecer na Europa e em muitos outros sítios do mundo está a acontecer isto. Pessoas que tomam posição contra Jesus. Agora, se calhar você está a dizer, mas eu não estou a ver bem isso, como é que isso acontece? Jesus disse claramente, quem comigo não junta espalha. Jesus mostrou várias vezes que os homens não buscam a Deus, efetivamente. E quando nós tomamos uma posição contra Jesus, quando nós impedimos, por exemplo, que a palavra de Deus seja anunciada de uma forma livre, como acontece, por exemplo, em França, debaixo de uma suposta lei de liberdade religiosa, hoje em dia é proibido os cristãos falarem de Jesus abertamente nas ruas, porque podem ser acusados de proselitismo e condenados a penas de cadeia. Estamos a falar da Europa, século XXI. É verdade, isto acontece. É verdade, acontece no nosso país quando nós verificamos que há determinadas confissões religiosas que têm mais facilidade em chegar aos canais de comunicação social, têm privilégio de tempo de antena, têm efetivamente privilégios de ter notícias nos telejornais simplesmente porque fizeram uma coisa que outras comunidades fazem habitualmente com muita facilidade e quase diariamente, no entanto não são notícia. Isto é discriminação, isto é claramente oposição à palavra de Deus. E nós assistimos a isto. Quando verificamos que há leis que procuram ser aprovadas a todo custo, leis que põem em causa a própria existência da família, leis que tentam trazer aquilo que a Bíblia demonstra que é pecado, dizendo não, nós vamos legalmente mostrar que a partir de agora já não é pecado. E então aprovam-se leis, sejam elas relativamente à questão de aborto, sejam elas relativamente à questão da homossexualidade e outras, que tentam desdizer aquilo que a Bíblia diz. Isto é colocar-se contra os princípios de Deus. É óbvio que Jesus Cristo e nós amamos essas pessoas. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o ato em si. Assim como nós amamos aqueles que de alguma forma roubam, mas continuamos a condenar o roubo. Assim como Jesus manda amar aqueles que são assassinos, no entanto, continuamos a amar essas pessoas, apesar de odiarmos o pecado que eles praticam. Então é esta a postura. Não podemos confundir atos com os indivíduos. Então Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama aqueles que vivem o drama da infidelidade, mas, no entanto, Deus odeia o adultério, odeia a infidelidade, mas não odeia a pessoa. Então não confundamos isto. E muitas vezes então as nações se colocam contra Jesus, tentando trazer leis, tentando trazer princípios que são claramente contrários aos princípios de Deus, contrários à palavra de Deus. Mas isto é nos nossos dias. Nos tempos em que Jesus estava no nosso meio, rapidamente, assim que Jesus nasceu, Herodes mostrou que estava contra Jesus. E como é que ele o fez? Fez da pior forma possível. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isto vejamos como um rei toma uma atitude tremenda contra Jesus. Mas não foi só Herodes do tempo do nascimento de Jesus Cristo. Temos, de facto, depois Pilatos e ainda o outro Herodes no tempo da crucificação de Jesus. E Pilatos e Herodes andavam, desentendidos, e naquele momento em que Jesus Cristo foi crucificado, eles chegaram a um acordo e passaram a viver de uma forma mais cortês. Passaram a fazer as pazes e juntaram-se. Vejam bem como o ser humano sem Deus é terrível. Até para condenar Jesus, 2 homens que estavam afastados, tinham divisões tremendas políticas,
A partir do momento que condenam Jesus, parece que aquela condenação uniu-os. Satanás é astuto. Ele efetivamente utiliza aqueles que são seus filhos para irem contra os princípios de Deus, os princípios de Jesus Cristo. E infelizmente parece que quando isto é anunciado assim, as pessoas ficam, mas que horror, discriminação, isto e aquilo. Não tem a ver com discriminar pessoas, tem a ver com as pessoas poderem viver felizes debaixo da orientação de Deus. Como o homem não suporta a felicidade, como o homem não suporta a alegria de Deus e como prefere viver em trevas, Jesus já dizia isto, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E porquê? Porque as suas obras eram más. Isto diz o capítulo 1 do Evangelho de São João. A razão pela qual os homens ainda hoje continuam a rejeitar Jesus é porque as suas obras são más. Porque o homem quer continuar a fazer as coisas à sua maneira. Quer continuar a enganar, quer continuar a ser infiel, quer continuar a viver em pecado, quer continuar a estar longe de Deus e então arranja formas para poder, digamos assim, pôr na prateleira aqueles que seguem a verdade e seguem Cristo. Então dizem, ok, isto é a religião, então eu já não quero ouvir. Está a falar do pecado, então já não quero saber. Porquê? Porque isto toca no mais profundo do seu ser. E muitos não querem efetivamente que Cristo transforme o seu coração. Por isso eles se opõem a Cristo. Mas vejamos agora o que continua a palavra de Deus a dizer. Não são, no entanto, só os reis, ou os príncipes, ou os líderes do mundo que se opõem a Cristo. Infelizmente, a grande multidão também se opôs a Cristo e mandou que o crucificassem. Mas vejamos então o verso 4, e diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Notemos bem aqui este salmo. O salmista coloca Deus efetivamente no seu lugar e o homem no seu lugar. Ou seja, as pessoas colocam-se contra Jesus, mas Jesus olha para eles lá de cima dos céus e Deus ri e zomba daqueles que se opõem a ele. Vejamos que o ser humano não consegue beliscar, não consegue traumatizar, não consegue diminuir a pessoa de Deus. No fundo, o homem procura de alguma maneira desenvolver insultos contra Deus, enfim, diminuir a pessoa de Deus, negar a existência de Deus, falar contra Deus, blasfemar contra o Criador, mas no entanto isso não melindra em nada Deus, não diminui em nada Deus. Deus não fica minimamente diminuído por causa disso, antes pelo contrário, diz o texto bíblico que Deus ri e zomba dessas pessoas. É ridículo a atitude que eles assumem ao colocarem-se em bicos de pés para com Deus, pensando que podem, de alguma forma, melindrar ou atacar Deus. E isto dá-me a imagem muito clara de quando eu estou a brincar com os meus filhos. Vocês sabem que eu gosto muito de apresentar exemplos da educação dos meus filhos. Eles pequeninos, com 4, 5 anos, às vezes gostavam de brincar comigo, e ainda hoje gostam de brincar comigo, às lutas. E às vezes vamos lá para a minha cama, que é maior, e tentamos andar ali a rebolar um pouco na cama, a tentar eles pôr-me da cama para fora, e eu ponho-os a eles da cama para fora, brincadeira de pai com filhos. E no fundo, muitas vezes, eles fazem uma força tremenda para me pôr para o chão. E às vezes eu, porque gosto de brincar com os meus filhos, permito que eles me empurrem e deixo-me cair no chão. Não é que eles tivessem força para me pôr no chão. Não é que a força que eles tivessem a fazer me magoasse, ou me ofendesse, ou me diminuíssem alguma coisa. Mas porque eu os amo. Porque efetivamente eu gosto da presença dos meus filhos, de brincar com eles. Eu permito que em algumas determinadas situações eles façam coisas que aparentemente estão a vencer. Mas na realidade eu estou-me a rir do esforço deles, eu estou-me a rir da forma como eles atuam, às vezes até da irritação com que ficam por não conseguir vencer essas pequenas batalhas que nós travamos como na brincadeira. Então é assim com Deus. Deus olha para o ser humano e diz, coitado, mas ele está a blasfemar desta maneira, ainda não percebeu nada da vida. Ele está a dizer que Deus não existe, mas não tem olhos na cara esta pessoa, e Deus ri destas situações. E é triste verificar que às vezes o homem fica irado contra Deus, pensando que dessa maneira magoa Deus. Não, Deus tem pena de cada um de nós. Deus olha para nós, quer manifestar o seu amor para consigo, para comigo.
Simplesmente, às vezes, Deus não pode tocar o nosso coração, não nos pode abraçar como Ele gostaria, porque você está tão irritado, está tão fechado sobre si próprio que não permite o amor de Deus tocar o seu coração. E é isso que Deus quer fazer. Por isso o texto diz aqui que Deus ri destas situações. Mas o verso 5 continua a dizer: na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Vejamos que quando chegar à altura de Deus pôr os pontos nos is, Ele o fará. Não deixará as coisas por mãos alheias. E prossegue ainda no verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte em Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Vejamos aqui estas palavras acerca da pessoa de Jesus Cristo. É verdade que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, foi dessa forma concebido por Deus, mas ele continua com toda a autoridade. E Deus colocará Jesus para reinar sobre todas as coisas. E o texto diz: pede-me, e eu te darei nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vejamos que esta é a ação de Cristo quando Ele vier estabelecer o seu reino com toda a autoridade. E o verso 10 ainda diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque de entre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Mais uma vez, esta final desta introdução, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, termina com a felicidade, dizendo: feliz é o homem que se refugia em Deus. Feliz é o homem que procura em Deus efetivamente a sua força. Feliz é o homem que não se coloca em posição de estar a combater contra Deus. Quando nós efetivamente aprendemos quem Deus é e sabemos quem nós somos, efetivamente nós encontramos a felicidade. E é isso que estes salmos nos propõem: o caminho para a felicidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.